Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe. Meu nome é Bruna. E a gente vai começar aqui o podcast do Investidor Imobiliário. Esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo. A ideia é a gente ter um bate-papo, né? Falar um pouquinho da nossa experiência, que a gente veio para cá faz 5 anos agora, que essa semana que vem, vai fazer 5 anos que a gente está morando aqui nos Estados Unidos. E isso é o que a gente faz, né? Investe em real estate, que a gente está conseguiu a nossa liberdade financeira e agora está criando, né, a nossa, como é que fala? Riqueza, né? Através do investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos, né? Então é isso. Então, nesse podcast, a gente vai falar de um assunto específico, mas em cada podcast a gente vai falar de temas diferentes. Inclusive, se você tem algo que você quer saber, ou sobre investimento, ou sobre Estados Unidos, deixa no comentário que o Fê vai dar uma olhada e nos próximos a gente pode usar a sua sugestão também. Perfeito. Então tá, nesse primeiro podcast, Fê, eu queria saber um pouquinho. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem, de repente, te conhece um pouco ou não te conhece, o que você faz, aonde você mora nos Estados Unidos e quem que é o Felipe. Já vamos começar assim. Então, igual a gente já falou, né? A gente se mudou para cá 5 anos atrás. Onde você está? A gente está em Baltimore, Maryland, tá? Maryland, a gente está entre Washington, D.C. e Nova York. Então, a gente não conhecia nada aqui. Não tinha ideia do que era Baltimore, do que tem aqui em Baltimore. A gente só veio. Apareceu a oportunidade, a gente veio. E foi isso. Desde quando eu, né? Não sei você, eu estava no Brasil, eu sempre quis morar aqui. E acho que desde quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a pensar muito mais, cara, como que eu posso ganhar dinheiro, né? Eu já tentei muita coisa no Brasil. Muita coisa mesmo. Cara, eu vendia produto no Mercado Livre, vendi maquiagem, vendia chupeta de bebê, eu vendia sacolinha tentei, né, vender sacolinha de padaria com propaganda, né, advertising na sacolinha da padaria. Gente, enfim. Era cada semana não, mas cada mês o Felipe chegava com uma ideia diferente. Desde ações até vender. Já investi em ações, já investi em opções, já fiz tudo. E por que real estate? Da onde que veio o real estate? Cara, primeiro porque é aquele negócio do brasileiro, né? Todo mundo falava, não, né? Ah, o vô, a avó, talvez o pai, a mãe falou, não, você tem que ter uma casa, né? A sua casa é o seu melhor investimento. Então, eu comecei a pesquisar sobre imóveis, né? Só que no Brasil é tudo muito difícil, né? A gente sabe. E, inclusive, a primeira casa que a gente investiu foi um apartamento na planta lá. Então, a única coisa que realmente eu estava vendo que era talvez um investimento, entre aspas, pelo menos lá na região de São Paulo, onde a gente morava, é comprar apartamento na planta. Porque realmente lá você compra na planta, quando o apartamento entrega, às vezes ele valorizou de 30% a 50% o valor, né? Sim. Quando tá no final na obra e a obra é entregue, se você compra bem no início. Então foi isso que a gente fez, né? Só que eu não parei por aí, eu comecei a pesquisar, como eu sempre quis morar nos Estados Unidos, eu via muito vídeo da galera mostrando o dia a dia aqui, essas coisas, né? E eu comecei a ver que, cara, o mercado de imóveis aqui nos Estados Unidos era muito diferente do Brasil. E realmente, tipo, tem muita estratégia para investir em imóveis aqui. E diferente do Brasil, não só imóveis, mas várias oportunidades aqui, você não tem que começar grande. Esse país, aqui os Estados Unidos, pessoal, é o país que te dá a oportunidade de literalmente começar pequeno e crescer. Nossa. Pelo menos essa está sendo a nossa experiência também, né? Isso é muito verdade. E eu não sei se você lembra, provavelmente você não lembra. A gente vai falar durante o podcast, em outros, né? Algumas coisas que a gente faz, e uma das coisas que o Fê faz é Airbnb. Eu não sei se você lembra, um dia que você foi na Paulista, que você marcou com um realtor. Eu lembro. Para tentar fazer Airbnb numa estratégia que chama de Master Lease. Se você não sabe, assista os próximos vídeos, a gente com certeza vai falar disso. Você lembra disso? Lembro, é verdade. Eu tava no Brasil, eu liguei para vários corretores e eu fui atrás de corretores para alugar apartamentos do lado da Avenida Paulista para fazer Master Lease, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de Master Lease, né? Que eu ia alugar o apartamento e sublocar ele no Airbnb, né? E tudo que a gente tá falando da maneira legal também, só Sim, se alguém tiver alguma dúvida. Tudo certinho. Sim, Mas, cara, é verdade. Porque pra mim, na minha cabeça, nas minhas pesquisas que eu fiz, era o único lugar que era tipo assim,
cara, eu não posso errar. É todo o dinheiro que eu tenho. Aonde que eu posso fazer para o negócio ser certeiro, ou pelo menos para se pagar, para não sair no prejuízo? E a região era a região da Paulista, né? Que tu não sabe, Avenida Paulista, São Paulo, meu, é 24 horas aquele lugar, não para. Então, digamos assim, desde quando você estava no Brasil, há 6 anos atrás, você, digamos, estudava sobre real estate, pesquisava, mas aí você tentou fazer algo no Brasil, viu que era um pouco mais difícil, que precisava de mais capital, não tinham tantas estratégias, você também nem conhecia as estratégias que você conhece, e aí nos mudamos para cá. Sim. E aí, o que você fez, o que você começou a olhar no real estate? Literalmente, a gente começou, você e eu, a gente tinha o nosso trabalho normal, né? E sempre que tinha um tempinho, eu dava uma olhada, né? O que eu poderia fazer. E literalmente, porque a gente não tinha muito dinheiro, a gente veio para cá praticamente dinheiro para sobreviver 1 mês, no máximo 2 meses, se alguma coisa desse errado, né? Sim. Então, a gente veio para cá, eu trabalhei, juntei um pouco de dinheiro, lembra até, eu juntei $4.000. Aí eu falei, cara, eu tenho $4.000 para começar. Então, a estratégia que dá para começar aqui é Master Lease. Aí eu comecei a ir de porta em porta nos apartamentos de downtown, né? E até achar o primeiro apartamento que a gente conseguiu fazer um Master Lease. A gente montou um Airbnb lá, em um final de semana. O Master Lease rapidinho é quando você, digamos de uma maneira rápida, né, Fê? Você aluga um apartamento, uma casa, etc. E você coloca no Airbnb. Então não é seu, você não é o owner, o dono, mas você tem o direito de fazer o que a gente chama de short term. De sublocar, sim. E aí depois disso, eu também não sei se você vai lembrar, mas teve um dia, isso depois que a gente já estava fazendo Airbnb, acho que por 1 ano, se eu não me engano, bateu a pandemia. Um pouquinho mais, sim, a pandemia. Você saiu do seu trabalho. Sim, literalmente acho que um mês antes do lockdown eu saí do meu trabalho, né? Eu acho que foi por aí. E aí eu tava dormindo, e aí um dia, não sei se foi antes de dormir ou quando eu acordei, eu falei assim, eu já sei o que você vai trabalhar. É verdade. O que você vai ser? Você falou, você pode ser realtor. Né? É verdade. Porque eu tinha acabado de sair do meu trabalho, eu literalmente saí do meu trabalho para fazer Master Lease o meu tempo todo, né? Porque tava dando muito certo, né? Sim. A gente tava com 4 ou 5 apartamentos do lado do Convention Center e, cara, todo mês, cada apartamento dava, tipo, um mês muito ruim, $800 de lucro depois de pagar todas as contas. E tinha mês que dava 1.200, 1.250 de lucro, né? Sim. Então a gente, tipo assim, o que eu ganhava com o Airbnb naquela época já tinha passado, mais do que passado o salário que eu ganhava trabalhando para uma empresa o dia inteiro, né? Então, tipo assim, cara, se eu tô fazendo isso só no meu spare time, né? Só no meu tempo que eu tenho, que me resta no final do dia com um celular, imagina se eu dedicar o meu dia todo para fazer isso, né? Eu vou ganhar muito mais dinheiro. Aí foi isso que aconteceu, eu saí e a gente tinha acabado de fazer 2 Master Leases, né, na Flórida, lá na região de Orlando, né? Então, além dos que a gente tinha aqui em Baltimore, eu abri 2 em Orlando. E eu lembro até hoje, o dia que, tipo, eu fiquei 1 semana lá, sozinho, fiz o setup de 2 casas. Só que aqui a gente tinha apartamento de 1 quarto e 1 banheiro, estúdios, né? Lá, as 2 casas que a gente pegou era 4 quartos, 3 banheiros, piscina. Tipo, o aluguel era muito mais caro. E também o dinheiro que a gente investiu naquelas casas foi muito mais, porque a casa era muito grande, a gente decorou a casa inteira, né? Tudo. Eu acho que o ponto, né, que fica muito claro pra gente é que não importa onde você tá, não importa de onde você quer começar, pra gente, eu acho que o conhecimento foi muito importante, né? Sim. A gente cresceu muito porque a gente estudou e a gente teve muita, mas muita ação e a gente procurava e a gente aplicava e a gente procurava e a gente aplicava. Então, eu acho que para isso foi uma coisa que foi muito determinante, né? Então, pra gente fechar, o que você fez, né, brevemente, depois que você fez o seu Airbnb, aí você virou realtor? Sim, virei realtor. Quais foram as outras coisas que você fez? A gente comprou a nossa primeira casa, né? Uma das casas, inclusive, que a gente comprou foi uma dessas casas, a primeira casa que a gente comprou aqui nos Estados Unidos foi essa casa na Flórida, que a gente estava alugando ela, bateu a pandemia, o dono se desesperou, ele falou que o mercado ia cair, que ia ser igual a 2008, vendeu a casa pra gente abaixo do valor do mercado, e a gente, cara, graças a Deus, né,
a gente tinha um dinheiro para dar de entrada e tudo mais, e falou, vamos pegar, né? E acho que esse é um ponto que foi muito importante, porque na época eu não sabia que eu podia comprar uma casa. Eu achei que para comprar uma casa era só americano que podia. E não, né? Lá no Instagram do Fê, ou aqui nos vídeos, a gente vai falar muito disso, como compra uma casa, a maneira convencional e não convencional, mas às vezes você escutou do seu amigo, do realtor, de alguém que você precisa de uma série de requerimentos, que você precisa ter o crédito alto, que você precisa ter uma renda alta, sabe? Várias coisas assim que para você te parece algo impossível. Algo muito distante, né? E não é mais fácil do que todo mundo pensa. Sim, eu vou te falar uma coisa. Existem tantas coisas que você não sabe, mas tantas coisas que se você começar a estudar, se você começar a se educar, você não vai acreditar. Só para falar rapidinho, uma das outras coisas, né, que o Fê fez depois disso foi financiamento, que é uma estratégia que chama Owner Financing, que é financiamento direto com o dono. Ele comprou 2 casas com 0% de juros. Sem juros. Sem juros. O Airbnb a gente falou que a gente Inclusive, faz essa também. casa que a gente tá é um Airbnb, é um cabin. Verdade. Que essa propriedade a gente comprou financiada direto com o dono, sem juros. Tem uma outra estratégia que chama wholesale de imóveis. Tem uma outra estratégia que chama fix and flip. Tem várias coisas que nem option to buy. Tem a casa que a gente literalmente, eu coloquei $1 na casa para colocar ela em contrato e a gente acabou, ia ser um wholesale, só que porque o comprador final queria usar um FHA loan, a gente transformou esse wholesale num listing. Tudo que eu gastei foi $1. Então, tem muitas coisas que a gente vai falar, não só nesse podcast, mas nos outros. Então, aproveita, tem um sininho em algum lugar, não tem Fê por aí? Se inscreve aí, se você não está inscrito. Cara, se você quer aprender muita coisa, a gente não vai falar só de imóveis aqui. Tem cada coisa doida aqui nos Estados Unidos. Se você mora ou quer morar nos Estados Unidos, cara, acompanha a gente, porque é o que a Bruna falou. O que você sabe te levou até onde você está hoje. O que você não sabe vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Nossa, isso é muito verdade. Sim. Então, se inscreve que nos próximos podcasts a gente vai falar de outros assuntos e coisas muito interessantes também. Isso aí. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.